É por isso que a campanha de primícias esse ano fala sobre convicção de fé. Marcos capítulo de 12, versículo de número 30, diz assim a minha Bíblia e a sua também: quando querem a palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, né? Feliz 2025, a primeira coisa que eu tenho para falar para você. Eu espero que você esteja disposto a esse ano. Disposta a esse ano. Espero que haja disposição no seu coração, porque a gente vai esse ano enfrentar muitas situações, muitos desafios. Nós vamos enfrentar esse ano muitos testes da nossa convicção. Ô pastor, isso é uma ameaça? Não, isso é uma promessa. É uma promessa. Nós vamos ter testados esse ano. Nós vamos ser testados na nossa convicção, naquilo que diz respeito ao nosso coração, naquilo que diz respeito à nossa vida. Fique tranquilo. Pode ficar despreocupado, viu? Você vai ser testado esse ano. Agora, esse ano vai testar você para que você tenha certeza de algumas coisas. Por exemplo, você tem certeza de quem você é? Você sabe quem você é? Eu lembro até... Tinha um programa de televisão lá no Brasil, um programa de comédia daqueles noturnos, que tinha um cidadão que chegava, olhava pro outro: rapaz, tudo bem, tudo bom? Ele: quem é você? Cumprimentava a pessoa, falava uns 10 minutos com ela: quem é você? Você sabe quem você é? Se eu te perguntar para você hoje, precisar de um statement seu, uma declaração sua, para que você diga quem você é, o que você me diria? O que você faz... Aquilo são as suas ações. Elas estão alinhadas com aquilo que você diz que você é? Você consegue viver uma paz entre aquilo que você faz e aquilo que você diz que você é? Porque eu conheço muita gente, irmão, que fala uma coisa e faz outra. Não, eu sou uma pessoa super tranquila. Não é, irmão. Não, eu sou uma pessoa da paz. Não é uma pessoa da paz, desculpa, não é. Eu sou uma pessoa super de bem com a vida, meu amigo, né? Eu sou do bem. É mesmo, enquanto não pisar no calo, né? Você sabe onde você quer chegar? Você tem um plano traçado? Você sabe onde você está indo? Ainda que você não tenha um plano traçado, você tem um objetivo, né? Ontem eu falava para a igreja, irmãos, eu achei um negócio muito interessante. Certa vez eu vi isso de um aprendiz perguntando para o seu mestre em Wall Street. E perguntou para ele assim: qual que é seu número? Todo mundo tem um número, quer chegar no número tal, qual que é seu número? Aí ele falou assim: meu número é mais. Eu não tenho número. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é a hora que chegar, é que nem a Dilma, né? A hora que a gente chegar na meta, a gente não tem meta, mas a hora que a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, né? Não tem objetivo. Não tem lugar para ir, não está indo para lugar nenhum. O que você quer fazer esse ano? Chegar até o final do ano, dezembro. Cheguei em dezembro. Qual que são as suas metas para 2025? Quais são as suas metas, né? Quais são os seus sonhos na vida? Você tem metas e você tem sonhos. O que você sonha? Que lugar que você sonha ir? Que lugar que você sonha ver? Né? Aonde você sonha chegar? Aí você: eu sonho ir para o céu. Irmão, amém, eu também. Mas chegando no céu, qual que é o seu sonho no céu? Por exemplo, deixa eu fazer aqui uma coisa que talvez você nunca pensou. Você quer ser coroado pelo quê no céu? Nas obras que você fez. Qual tipo de coroa que você quer receber no céu? A coroa por ter levado pessoas à salvação? A coroa por ter cuidado de pessoas? Que tipo de coroa você quer receber no céu? Que tipo de trabalho você quer ter sido conhecido no céu por ter sido feito? Qual o seu sonho? Né? São coisas que nos atacam, na é verdade, porque a gente não está pronto para falar disso, na é verdade. Quais são os seus sonhos para 2025? Como você pretende chegar aonde você quer chegar? Como você pretende chegar onde você quer chegar? E principalmente, onde é que Deus se encaixa tudo isso? Em algum momento você pensou nele na hora de você traçar esses planos? Você já falou com Deus sobre os seus planos? Sobre as suas vontades que você tem? Já conversou com ele a respeito disso, né? Quase todas as pessoas na vida, até mesmo aquelas que nem leem a Bíblia e não frequentam a igreja,
alegam que tem Deus como primeiro lugar na sua vida. É verdade ou não é? A pessoa nunca abriu a Bíblia para saber o que Deus diz. Ela não conhece um texto bíblico, né? Não conhece uma história da Bíblia. Ela não sabe contar uma história da Bíblia. Você perguntou, fulano de tal? Eu nunca ouvi falar. Davi, já ouviu falar? Nunca ouvi falar de Davi. Olha, irmão, não tem como você ouvir falar de Davi e falar que Deus é o primeiro lugar da vida. Não, mas é que Deus é muito grande. Deus assim, sabe? Deus é o quê? Deus é amor. Né? E como é que você ama? Para você entender o amor de Deus, como é que você manifesta? O amor é um atributo de Deus, amém. Como é que ele manifesta isso na sua vida? Deixando você fazer tudo que você quer. Né? Deus é o primeiro na minha vida. Deus é tudo para mim. Né? É porque na verdade, na maioria das pessoas, Deus é ela mesma, né? Ela é Deus. E a pergunta que o pastor faz assim nessa perspectiva dessa divindade real do nosso Deus, Deus é tudo para nós, será que ele é? Será que ele é? Será que Deus é tudo para a gente? Será que a gente pararia, por exemplo, assim, 12 dias seguidos para dedicar a Deus? Será que Deus é tudo para nós? Será que a gente teria coragem de parar o nosso trabalho um pouquinho antes, de parar a nossa agenda, dar um stop nas coisas, para dedicar 1h30 durante 12 dias para Deus? Será que Deus é tudo para nós? Será que a gente teria como coragem de dedicar assim um momento especial para o resto da nossa vida para Deus? E que tal a vida toda? E que tal o tempo todo? Né? Como eu faço para manter a alma? Porque na verdade a convicção de ser de verdade amigo de Deus, né? Muitas pessoas gostariam sinceramente de colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Mas o que nós precisamos fazer para que Deus ocupe o primeiro lugar dele na nossa vida? Como fazer para manter a alma alegre e ter uma fé viva e atuante? Como restaurar a fé que nós tínhamos antes, no começo? Como construir uma convicção da nossa amizade com Deus? Como é que a gente faz para construir essa ponte de amizade com Deus? Há pelo menos 3 elementos que aprofundam a nossa convicção da nossa fé com Deus. 3 elementos. E o primeiro é a nossa comunhão com Ele. É o quanto de verdade nós somos próximos de Deus. Próximos no sentido seguinte: você conversa com Deus, você fala com Deus. Comunhão com Deus é falar com Ele, é conversar com Ele, né? O quanto você tem comunhão com Deus, você fala com Deus, né? Segundo, o nosso conhecimento dele. Quem tem comunhão adquire conhecimento. E a nossa comunhão com Deus, ela é alicerçada por 2 padrões: o tanto que nós nos aproximamos de Deus e o tanto que nós colocamos a palavra dele em primeiro lugar para que nós o conheçamos. Não dá para conhecer Deus se Deus não se descreve. É como aquela pessoa que fala assim: olha, eu conheço o fulano de tal. Você já falou com ele? Não. Mas eu conheço ele. Só de olhar para a cara dele eu já sei quem ele é. Meu irmão, pelo amor de Deus. Né? Já o ditado popular que diz: quem vê cara não vê coração. Imagina. Se isso no ditado popular funciona, irmão, imagina na realidade da fé. Nós precisamos de conhecer, né? Quem Deus diz que Ele é. Ele não vem com essa conversa para mim: mas a Bíblia, não sei o quê. Não vem com essa conversa para mim. A Bíblia, irmãos, é o elemento pelo qual Deus se revela para nós. É a palavra dele. Ele escreveu a Bíblia através dos homens que ele inspirou, mas ele escreveu a Bíblia. A Bíblia é a palavra dele. A Bíblia descreve o caráter de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus e o destino das pessoas que Deus deu. Pronto. E é o conhecimento dele. E outra coisa que fala muito a respeito da nossa convicção, da nossa fé, além da nossa comunhão com Deus, o nosso conhecimento de Deus, é a nossa conduta na vida. Se aquilo que nós nos conduzimos na vida diz respeito daquilo que a gente realmente crê e daquilo que a gente conhece, né? Olha, tem gente que a conduta dele na vida, ela é baseada em geografia. Vou dar um exemplo disso. Se ele está no Brasil, ele é uma pessoa. Se ele está na América, ele é outra. Se ele está na igreja, ele é uma. Se ele está no trabalho, ele é outra, né? E aí ele fala assim: isso aqui não tem nada a ver com igreja. Já viu essa frase do sujeito? Não, mas isso aqui não tem nada a ver com igreja. Não tem a ver com igreja, mas tem a ver com Deus. Mas isso aqui não tem nada a ver com nada a ver. Bom, a doutrina do nada a ver, eu acho que é a doutrina mais importante da teologia satânica. É a doutrina do nada a ver, né?
Porque acho que ela, na verdade, ela é a base pro pecado original, né? Ó, pode comer o fruto aí, não tem nada a ver, não. Né? Tá baseado na doutrina, não nada a ver. Não, você não dá nada, isso nada a ver. Né? E a conduta na vida, irmãos, vai dizer muito a respeito do que tem a ver. Eu não sou uma pessoa com a boca regrada, no sentido de não falar palavrão, não é só porque eu estou na igreja que eu não falo palavrão. Não é só porque eu não estou na igreja que eu não sou uma pessoa irada. Né? Eu mantenho essa conduta em todo lugar. Eu entro em todo lugar com a mesma maneira de pudor e de pensamento que eu tenho. Eu posso não estar de terno e gravata em todo lugar, mas eu me visto da mesma maneira em todo lugar. Você não vai me ver com certo tipo de roupa, ou com certo tipo de conduta na minha vestimenta, em qualquer lugar que eu for. Não é só aqui. Não é só porque eu estou no púlpito que eu me visto de uma certa maneira. E aí é onde eu sempre bato na tecla. Quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente vai muito além de terno e gravata. A gente fala de conduta. Uma maneira de se expressar. E a conduta na vida, ela toca. E a roupa é uma só. As finanças. Aquilo que você vê na internet, né? Aquilo que você conversa. A maneira como que você lida com as pessoas. Não pode ser diferente de um lugar para outro. Diz que uma história conta que um menininho chegou para a mãe e falou assim: mãe, vamos morar na igreja? Por que, meu filho? Não, porque na igreja o pai é tão bonzinho. Na igreja o pai é tão bom, vamos morar aqui na igreja o pai é tão bom, tão legal, tal, mas lá em casa ele é duro, né? Meus filhos não podem falar isso, né, filha? O pai é o mesmo, graças a Deus, em todo lugar, né? Mas as pessoas, por diversas vezes, têm condutas diferentes, né? Eu estou sentindo falta de um, cadê? Noah? Por gentileza, meu amigo. A gente tem que perceber que a nossa conduta precisa ser a mesma em todo lugar que a gente vai. A gente não pode mudar a conduta da gente simplesmente pelo lugar onde a gente tem que parecer alguma coisa. E isso é baseado na nossa comunhão com Deus e no nosso conhecimento de Deus. Então a primeira parada nossa aí é a seguinte: quem é você? Será que é possível a gente influenciar alguém antes de conhecer essa pessoa? Olha, é possível. É possível você influenciar alguém antes de conhecer ela, né? O pastor contou um caso lá hoje nesse estudo, quando ele estava ministrando esse estudo, e eu também posso contar alguns, de pessoas que quando você teve o primeiro contato com ela, você já gostava dela, porque a conduta dela que você ouviu de outra pessoa já te influenciou. Você já tinha ouvido falar dela. Alguém já tinha dito para você a respeito dessa pessoa. E aí você falou assim: puxa, é verdade, essa pessoa é bem legal mesmo. Bem que o fulano de tal me disse. Porque às vezes a gente fala assim: a gente não vive com a fama da gente. Mas a nossa conduta, por diversas vezes, ela molda aquilo que as pessoas têm da gente já. Então, quem é você? É possível influenciar alguém? A resposta é sim, né? Quando você cria uma identidade forte, essa identidade ou marca pessoal molda como as outras pessoas lhe veem, mesmo você sem abrir a boca. Por isso que Mateus 5,16 fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. E o contrário também é verdadeiro. Porque às vezes as nossas obras são tão escuras que elas trazem vergonha à igreja, mesmo longe das pessoas. Quantas vezes nós já não fomos indagados por alguma pessoa: ah, você é a igreja do fulano de tal? Ah, você é daquela igreja lá? A Assembleia de Deus não é onde tem aquele pastor assim? E por causa da pessoa lá longe, a nossa conduta foi manchada. Então quem é você? Será que é capaz, a gente pode influenciar as pessoas que estão em volta de nós só da maneira como nós andamos? Será que a gente pode? Se conta uma história de um judeu messiânico que queria alcançar o seu amigo árabe para Jesus. E esse amigo árabe não queria nem saber de Jesus. E não fala para mim, Jacó não fala para mim, que eu não quero saber desse Jesus e tal. E aí, porque eu nunca conheci um desses padres aqui, ó, só vem aqui, faz arruaça com a gente, não serve direito, vive roubando o dinheiro das velhinhas, dos órfãos, gasta o dinheiro com o que não presta, tal, e nós aqui nessa situação, vivendo nessa agricultura tão miserável aqui, não vem falar para mim não. Se esses aí são seguidores de Jesus, eu não quero saber desse Jesus não. E aí o Jacó pegou e falou assim: meu amigo,
Se eu fosse roubar um banco, e antes de sair para roubar o banco, eu passasse aqui na sua casa e roubasse a sua capa, e fosse até o banco e roubasse o banco vestido com a sua capa, e voltasse aqui e colocasse a capa no lugar, e a polícia viesse aqui na sua casa, porque a capa está aqui na sua casa, isso te faz o ladrão do banco? Aí já o árabe pegou e falou assim: nem vem, Jacó, já entendi o que você quer dizer, nem vem, não vai colar isso aí comigo não. Tá bom, e alguns anos se passaram, e o Jacó continuou sendo amigo dele, e sendo amigo dele no campo, ajudava ele a plantar, sempre quando o outro amigo tinha problemas, ele estava ali sempre disposto e tal, e esse amigo teve uma doença muito rara, e ele, durante todo o tempo da doença, o Jacó estava lá ajudando, estava lá sustentando o seu amigo, etc. e tal. Depois daquele período tenebroso, 5 anos se passaram, esse amigo árabe chegou para o Jacó e falou assim: Jacó, eu queria aceitar Jesus. Ô meu amigo, que surpresa, né? Você falou para mim alguns anos atrás: não, eu quero aceitar Jesus e tal. E aí eles foram até um rio, e o Jacó batizou ele nas águas, e saíram do rio alegres, se abraçaram, e na hora do abraço o árabe olhou, falou no ouvido do Jacó assim: obrigado por ter usado a capa dele bem. Obrigado por ter usado a capa dele bem. A capa, ele queria dizer a capa de Jesus, né? Você usou bem a capa dele, você se pareceu bem com ele. As pessoas veem a fé no Senhor Jesus Cristo, na grande maioria das vezes, através da Bíblia que eles leem. E a maioria das pessoas não leem os evangelhos que estão na Bíblia, lê o evangelho que está no crente. Existem 5 evangelhos escritos, não 4, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e o crente. A maioria das pessoas, ao conhecer Jesus, nunca leram os primeiros 4, mas o crente ela está lendo todo o tempo todo. Então vem mais uma vez a pergunta: quem é você? É possível que você identifique as pessoas, você influencie as pessoas? Porque aí vem a questão: qual que é a sua identidade? A identidade de cada um de nós é definida por aquilo que você acredita que você é e quem você acha que você não é, né? A identidade é aquilo que você acredita que você é e aquilo que você acredita que você não é. Hoje é tão importante, irmão, saber quem a gente não é. Não é verdade? Porque o mundo nunca viveu uma crise tão grande de identidade. Às vezes as pessoas falam que aí, quando a gente fala de identidade, a gente só fala de identidade de gênero, né? O homem que pensa que é a mulher que pensa que é o homem. Meu irmão, e o casado que pensa que é solteiro? Hã? É uma crise de identidade, não é? E a casada que pensa que é solteira? E a casada que pensa que é homem? E a criança que pensa que é adulto? E o adulto que pensa que é criança, que é adolescente? Isso tudo não é crise de identidade, irmão? E o crente que pensa que é pastor? E o pastor que pensa que é crente, que não tem responsabilidade? E o obreiro que acha que é isento de responsabilidade? E aquele que não é obreiro, que quer levar tudo na igreja como se fosse dele? Irmão, crise de identidade está em todo lugar. E é importante para nós sabermos quem nós somos e quem nós não somos. Faz toda a diferença numa sociedade saudável, que as pessoas tenham cada um o seu papel. Só que essa sociedade falou que a questão das hierarquias, das posições, dos roles, models, dos modelos de conduta, isso tudo é uma opressão. Que a igualdade social e a igualdade de estágio, de status, de posição, ela na verdade é uma libertação. Não é, irmãos, é o fracasso completo. Por quê? Porque é o riscar da responsabilidade. A minha responsabilidade para servir o todo. A minha responsabilidade para representar, em primeiro lugar, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Convicção da nossa fé. Eu sou responsável pelo testemunho que eu dou do Senhor Jesus Cristo através da minha vida. Deveria preocupar você como crente. Se eu fizer isso, como é que eu vou falar de Jesus para essa pessoa depois? Deveria lhe preocupar. Muito. Olha, se eu tiver essa conduta, como é que eu digo que eu sou crente? Com todos os exageros, a geração do meu pai... às vezes eu ouvia falando assim: não posso sair de short na rua. Por quê? Não, porque senão os irmãos vão ver os ímpios e eu vou dar mau testemunho. Mas de short, irmão? Que problema que tem se as pessoas veem você de short?
Não, é porque roupa curta, calça curta é coisa de menino. E eu sou um homem responsável. Não era uma questão de etiqueta, de roupa, de indumentária. Era uma questão de representação, de testemunho. Eu posso ser, no meio do meu caminho, eu posso ser chamado para fazer alguma coisa séria e eu não estou com uma roupa própria para ser levado a sério. Olha a cabeça. Mas nós vivemos um mundo hoje que a nossa identidade, ela é, veja que a pessoa pode pensar o que quiser de mim. Será, irmão? Será? Eu não estou nem aí porque as pessoas pensam de mim. Cuidado com isso, irmão. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Dá bom testemunho, né? Eu não estou falando que você tem que dar satisfação a quem simplesmente quer seu mal. Mas e o seu testemunho? Pedro disse assim: estejais sempre pronto a falar com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da vossa fé. Qualquer um. Fala, por que você crê nisso aí que você crê? E você tem que estar pronto para falar. Se você, e aí que está a questão, e é exatamente o ponto onde o nosso pastor marcou. Se você não cria, né? Antes disso, Provérbios 21, 22 e 1. A boa reputação vale mais que as grandes riquezas, e desfrutar da boa estima vale mais do que prata e ouro. Né? Agora olha só que interessante isso aqui. Se você não cria conscientemente a sua identidade, está perdendo a oportunidade de influenciar as pessoas de forma significativa. Se você não trabalha intencionalmente na sua identidade, você está perdendo uma grande parte da sua vida. Trabalhar na sua própria identidade. Vou te dar um exemplo disso que é... Ai, pastor, isso parece tão assim, falso, né? Aí eu quero parecer uma pessoa que eu não sou. Não, bom, você tem que querer parecer a pessoa que você quer ser. Né? Irmão, quem escreveu Deixa a vida me levar, a vida leva eu foi o Zeca Pagodinho. Não foi Moisés. Não foi Davi. Não é um salmo de Davi. Deixa a minha vida me levar, a vida leva eu. É uma música do Zeca Pagodinho. Você precisa de atentar a isso aí. E fazer a referência disso, de que isso não é bíblico. Isso não é uma conduta de crente. Porque o que acontece hoje? Isso aqui eu achei muito interessante, né? A modernidade transformou a maneira como os indivíduos constroem e renegociam as suas identidades. Isso vai além do mundo lá fora, impacta relacionamentos com a família, amigos e até filhos. É muito comum pastores e líderes ouvirem dos pais: meus filhos não me escutam, mas escutam você. Por quê? Porque existe algum problema da identidade. Eles eram assim há algum tempo e o filho foi crescendo e percebeu alguma coisa do pai que ele não percebia antes, não consegue mais confiar nos pais. Por quê? Porque eles não construíram uma identidade sólida. Né? Não tem uma identidade sólida. Aí o filho não consegue confiar no pai, na mãe. Porque, por exemplo, ele fala que ele é crente em casa, mas os negócios dele dizem o contrário. Ele fala que ele é crente na igreja, mas a conduta dele com a família diz o contrário. Isso acontece, né? É por isso que a gente precisa de moldar a nossa própria identidade. Alguém disse que se você quiser saber o que é uma alma, é só para olhar para um corpo sem ela, né? Se você quiser saber o que é uma alma, é só você colocar um corpo sem ela, que você vai ver o que significa ser uma alma. Aqui para frente a gente vai ver que hoje em dia, irmãos, existe essa ideia que foi Bauman que descreveu sobre a gente precisa chamar atenção para a fluidez da identidade numa modernidade líquida, né? Isso parece talvez um pouco complexo, mas você vai perceber como é fácil de entender, né? A fluidez de uma identidade, a fluidez da identidade numa modernidade líquida. Olha, presta atenção nisso aqui. Isso significa que as identidades que antes eram fortes, ligadas a comunidades estáveis, agora mudam com facilidade e são incertas, são mais influenciáveis, por muitas razões. Entre elas, o acesso individual e privado de plataformas de influência da internet, com seus influenciadores, além da globalização e da diáspora. O êxodo para outras cidades, inclusive outros países. Deixa eu dar um exemplo clássico para você. Preste atenção no seu hall de amigos e veja como o advento de um cidadão lá no Brasil que foi candidato a prefeito
mudou a maneira de pensar na vida de muitos dos seus amigos. Vai dar uma olhadinha. Vai lá na internet, começa a ver quem está falando agora de empreendedorismo. Vai lá na internet, dá uma olhadinha para ver quem está falando sobre lugar. Quem está falando sobre questões de domínio financeiro. Vai dar uma olhadinha. Como essas coisas influenciam. Por quê? Porque a modernidade, irmãos, deu acesso para que a pessoa entenda que ela pode, de uma maneira assim, de estalar de dedos, se perceber diferente. A identidade dela está ficando fluida. É como uma água, ela não tem mais solidez. Ela não olha para alguma coisa e tem coragem de falar assim, isso aí não é para mim. Porque, inclusive, esses que apresentam esses novos modelos de identidade, falam assim, por que não tem que ser você? Você vai ficar na CLT, carteira de trabalho no Brasil, né? Você vai ficar de CLT pro resto da vida? Irmão, vamos parar para pensar um minuto disso aí, só para a gente falar, estou falando de identidade, né? Irmão, se a pessoa, ela é uma pessoa que tem capacidades que não entram na questão da administração de uma empresa, ela é CLT. E ela vai ser honrada por fazer aquele trabalho, ela vai ser um funcionário. Isso não faz ela um escravo, isso não faz ela uma pessoa menor, nem indigna de nada. Em contrapartida, esse tipo de chamamento, esse tipo de convite, faz com que muita gente que não é para essa ideia, que não é chamado para isso, tome um sonho que não é dele e entregue a sua vida na mão de um aproveitador. Porque alguns dias se passaram e aí aquela pessoa íntegra, de família, que está chamando todos a uma revolução mental, apresenta um laudo falso numa eleição municipal da maior capital do país. E ficou por isso mesmo. É isso a integridade? Entenda, não é uma crítica pessoal a ninguém. É uma crítica ao nosso tempo e à maneira como a nossa identidade vem sendo atacada e ninguém olha para a palavra de Deus para saber quem é. E ninguém para pensar e fala assim, olha, eu quero ser aquilo que Deus diz que eu sou. Aquilo que Deus me chamou para ser. É por isso que a nossa identidade não está nos erros passados, nas limitações passadas, nos pecados passados. Na hora da tentação, quando o inimigo lhe mostrar a sua imagem, desfrutando do pecado, diga à sua mente, eu não sou essa pessoa. E isso é verdade. Você é quem o Senhor Jesus Cristo diz quem você é. Isso não é poder do pensamento positivo, é usar as faculdades mentais que Deus lhe deu para ser aquilo que Deus lhe diz que você é. Você criar a sua identidade a partir do modelo que Deus te deu, né? Uma coisa, por exemplo, dessa questão de como a nossa mente, irmãos, ela segue aquilo que é falado para ela. Como a nossa mente ela tem a capacidade de fazer aquilo que nós dizemos para a nossa mente fazer. Tem um método do pastor de lembrança que ele começou isso e agora todos nós copiamos, né? Ele influenciou a gente em tudo isso aí. Ele nunca mais fala assim, eu esqueci o nome daquilo. Ele não fala mais. Ele fala assim, eu já vou lembrar. Eu já vou lembrar. Rapaz, o nome dele, eu já vou lembrar. Mas não dá 5 minutos. O nome dele é fulano de tal. Ele lembra. Por quê? Se estudou neuroassociação e se descobriu que quando você faz isso, você fala para o seu córtex, fala assim, olha, ele disse que vai lembrar, então sai procurando o nome aí, porque ele falou que vai lembrar. Se você fala assim, eu esqueci o nome dele, sabe o que o córtex fala? Ele esqueceu, deixa para lá, ele esqueceu, ele não quer mais saber o nome, deixa lá, ele esqueceu. Agora que você fala assim, eu vou lembrar, a sua mente trabalha para ir atrás, para ir achar o negócio. Irmão, isso é a maneira como Deus nos fez. Então, sabe aquela questão da declaração positiva? Não é isso, não tem nada a ver com isso aí. Eu vou vencer, né? Ou então tá com câncer crescendo, não é câncer, aquela bola crescendo. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que eu estou falando para você é que você pode mudar a sua identidade lendo na palavra de Deus e falar assim, eu quero ser isso aqui, ó. E fazer marcas na sua mente para que a sua mente fique limitada, essa é a palavra, limitada a crer naquilo que Deus disse. Tem uma expressão bíblica que eu gosto muito, há muito tempo, chama prisioneiros da esperança.
E prisioneiros da esperança nada mais quer dizer do que o seguinte: o cara está preso à esperança. Quando alguma coisa vem contra, você vai ter que sair disso aí, meu amigo. Você vai, a fila andou, não tem mais tempo de ficar sonhando com essas coisas. Não posso, Deus me prometeu. Eu estou preso à esperança, eu não consigo ter outro sentimento a não ser esperar. É essa a expressão do capítulo 4, versículo 17 de Romanos. Abraão em esperança creu contra a esperança. Ele estava preso à esperança que Deus deu para ele. Ele não conseguia sair disso. Porque era um condicionamento, uma limitação que ele tinha. E qual que era a limitação que ele tinha? Era crer que Deus não tinha limite. Essa era a limitação de Abraão, era crer que Deus não tinha limite para cumprir as coisas. Essa ficou sendo a identidade dele. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. É nesse padrão de identificação que a próxima pergunta vem, que é: aonde você quer chegar então? Sabendo o que você quer, quem você é, onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos na vida? Quais são os seus sonhos para 2025, né? A primeira coisa que acontece: os melhores sonhos que podemos ter são aqueles que Deus sonhou para nós, period. Irmão, você quer sonhar uma coisa que vai dar certo? Sonho que Deus sonhou. Sonho que Deus sonhou. O que Deus sonhou? Deus sonhou, por exemplo, que Ele não quer que nenhum homem se perca, mas todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele sonhou isso. Só a vontade que Deus tem, né? Deus sonha, os sonhos de Deus, o nosso sonho é involuntário, mas os sonhos acordados são os nossos desejos. E Deus tem muitos desejos. Creio que o maior deles é que os seres humanos fossem salvos. Mas Ele também tem outros desejos, de que a nossa vida termine bem. Lembra Jeremias 29:11? Bem, sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Ou seja, nós estamos sonhando junto. Você quer alcançar objetivos positivos para a sua família, para a sua casa, para aquilo que você faz? Eu também. Deus está falando para você isso. Você quer encontrar um lugar de descanso, de paz? Eu também. Agora, a grande diferença é o seguinte: é que eu tenho um caminho para você dirigir isso aí, e o seu sonho, da maneira como você está sonhando, está te levando a outro. Essa é a grande diferença. Eu estou aqui, irmãos, na posição que eu estou, servindo a Deus com você, com sonhos de Deus para essa igreja, para esse lugar. E de vez em quando eu pergunto para Deus, eu falo assim: Senhor, será que não tem um caminho mais rápido, um atalho mais rápido para a gente chegar lá? Não, não tem, é esse aí mesmo, vai. E aí você fala assim: o que compensa? Compensa você se identificar com aquilo que Deus te deu, mas lá para trás. Mas os sonhos de Deus precisam ser os seus sonhos em 2025, né? Os seus pedidos para Deus, eles são legítimos? É legítimo o que você quer? Né? É legítimo? Tem sonhos, por exemplo, que não são legítimos. Alguém contou uma história certa vez que passou num banco da igreja e o irmão estava orando: Senhor, eu não queria Raimundo, eu queria Esther. O sonho dele não era legítimo. Ele estava casado com a Raimunda, né? O sonho dele não era legítimo. O sonho dele estava sonhando com outra pessoa. Tem pessoas que o sonho não é legítimo. O sonho dela é querer o que a outra tem. O sonho dela é querer que o outro não tenha o que ele tem. Mas tem sonhos que são legítimos: que a sua família tenha saúde, que você consiga alcançar aquele negócio próprio que você quer, que você tenha documentação nesse país, que os seus filhos consigam alcançar um lugar de estabilidade. São sonhos legítimos. Como é que você vai chegar lá? Que disposto você está pagando preço? Que preço você está disposto a pagar para ir lá, para chegar lá? Por exemplo, tem muita gente que está pagando o preço de não ter mais comunhão com Deus. Porque Deus não faz parte dos filhos dele chegarem bem em algum lugar. Deus não faz parte do plano dele alcançar aquela posição dele financeira. Não, Deus não. Deus vale só para manter eu aqui desafogando as minhas mágoas. Mas Deus não participa disso. São legítimos os seus sonhos. São pensando em Deus, né? Porque no fim dos dias, irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Portanto, seja lá qual for o seu desejo do seu coração em 2025, seja lá qual for os seus sonhos para o ano, se eles estiverem aliados com o coração de Deus, a vitória é garantida. Mas se você que tem um sonho, se você quer ter um sonho, perdidos na lista de perdidos para 2025, se Deus tem tanto para nos dar, a única coisa que Ele requer é que
peçamos. Por que não pedir? O acesso a Deus está livre. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo abriu a porta para nós. Por que a gente não entra e pede para Deus? Por que a gente não aproveita agora mesmo? Você que está me ouvindo aí pela internet, e você que está aqui comigo. Por que agora mesmo você não fecha os olhos e pede para Deus o que você quer? Por que agora mesmo você fala assim, Senhor, eu queria isso para 2025. Eu queria que essa porta fosse aberta. Não interessa se ela parece impossível agora. Vou repetir. Não interessa se ela parece impossível agora. Peça para Deus. Fale com Deus. Por que não pedir, irmão? Por que não pedir? Pastor José tem uma frase que ele falava para os filhos dele assim: meu filho, eu nunca vi ninguém ficar mais pobre por pedir. Por que você não pede para Deus? Né? Vai pedir para o governo americano? Não vai te dar, irmão. Vai pedir para o banco? Muito menos. E se ele te dá alguma coisa, vem um monte de juros depois você pagar de volta. Pede para Deus. Pede para Deus, pede para o seu pai. Como o Axa pediu para Caleb. Né? Olha, eu estou indo para a terra que não tem fonte. Pede para Deus, fala com Deus. Seu pai terreno de repente não pode te dar, mas Deus pode te dar para a glória do seu nome. Né? E depois de você ter feito isso, essa pergunta para mim é maravilhosa. Ela assim entrou, sabe, com um taco de beisebol na cabeça. Qual a convicção que você tem que você vai chegar lá? Você pediu, você estabeleceu o plano, tal, o plano está estabelecido. Qual que é a convicção que você tem para chegar lá? Nisso eu estava me lembrando enquanto eu estudava do nosso campeão mundial de jiu-jitsu, Master 3, eu acho. Dr. Rodrigo Freitas. Rodrigo agora no apagar das luzes do ano 2024, foi até Las Vegas, mais um campeonato, e logrou-se campeão mundial na categoria dele. Uau! Que feito, né? Eu lembro que quando a gente foi lá em agosto, que as crianças também estavam competindo, eu conversei um pouquinho com ele e tal, e perguntei para ele, né? Falei assim, meu amigo, e aí, como é que tá? Você deu uma olhada na lista e tal? E eu lembro, né? Como bom atleta, né? Como todo bom atleta, ele pegou e riu assim, falou, esse cara aí, meu amigo, sem chance. Pô, Rodrigo, tô mal, né? Não, desculpa, gente. Não, ele falou assim, desculpa, mas eu tô treinando, eu tô indo atrás, eu tô fazendo toda a minha preparação, não tem jeito. Isso me chamou a atenção, porque me lembrou de Paulo. Assim, aquele que corre no estádio, ele precisa de correr de tal forma que ele pode ganhar um prêmio. Ele não pode correr olhando e falar assim, ih, rapaz, esse cara é mais rápido que eu. Não. Ih, meu amigo, ai meu Deus, será que eu ganho? Não, ele corre, é meu. Eu ganhei, é meu. E aí ele fala a expressão, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Né? Nós estamos correndo no estádio, irmão, com a garantia da vitória. Que convicção que você tem que você vai chegar lá? Qual que é a convicção que você tem que você vai alcançar a medalha? Porque tem gente, irmão, que começa, né, der tudo certo, né, irmão? Mas e se der tudo certo, não é uma expectativa positiva. É falar assim, olha, é muito difícil de dar tudo certo. Olha, é muito difícil das coisas encaixarem no lugar. É muito difícil das coisas se manifestarem de tal maneira que, olha, eu consiga aplicar aquilo que eu preciso. Não, irmão. O atleta de alta capacidade, ele está falando assim, olha, eu já fiz de tudo e agora a única coisa que tenho, eu não preciso de sorte. Eu não preciso de um acaso. É só executar. Porque eu segui o cronograma do plano. Agora deixa eu colocar um outro enredo para você aqui. O cronograma do plano sendo Deus, e você apresentando diante de Deus a convicção que você e Deus estão na mesma página, pergunta, qual a convicção de que você vai chegar lá para você? Qual que é a sua convicção? Para mim é inevitável. Posso te dar um exemplo? Me entenda bem. Era inevitável para mim, nós temos um culto de manhã aqui na igreja. Conversei com os irmãos a respeito disso no começo do ano passado. Falei, nós vamos chegar lá, inevitável, não sei quando. Falamos ou não falamos a respeito disso? Nós vamos chegar lá, é inevitável. Porque isso aqui é obra de Deus. Convicção. Agora, eu não sou super-homem. Eu queria carregar isso para todas as áreas da minha vida. Não só para a igreja. Eu preciso carregar essa convicção para todas as áreas da minha vida.
Porque Deus precisa estar em todas as áreas da minha vida com esta mesma convicção. Nos meus negócios, no meu trabalho, na minha vida a dois, na minha vida do meu casamento, no meu trabalho com os meus filhos, no meu trabalho secular. Isso aqui precisa guiar a nossa vida. Tendo convicção se que o plano mestre está na mão de Deus, a aplicação vai acontecer. Qual que é o problema? Falta comunhão, falta conhecimento e falta conduta. Falta comunhão com Deus, falta conhecimento de Deus e falta conduta. Não falta mais. Porque esse ano nós vamos nos empenhar a respeito disso. Esse ano nós vamos mudar a maneira como nós enxergamos a vida e nós vamos aplicar de maneira militar, disciplinada, atleta de alta performance, para que essas questões a respeito da nossa convicção e nossa vida com Deus seja de maneira concreta aplicada na nossa vida. Por quê? Porque a medalha é nossa, irmão. A vitória é nossa em nome de Jesus. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. A vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Isso aqui não é uma aula de coach, isso aqui é Bíblia, irmão. Eu citei para você, Paulo, que o corredor ele tem que ter certeza que ele vai alcançar o prêmio. Aqueles que correm no estádio, todos eles correm para alcançar o prêmio. Ninguém corre, vai, não, acho que aquele ali está mais rápido que eu, vou deixar ele. Não, todos eles correm para alcançar o prêmio. Todos eles vão atrás. Só que lá o prêmio deles é um só que ganha. Com o Senhor não. O Senhor já ganhou o prêmio por nós, e nós somos mais do que vencedores nele. Então corra. Corra. Milite como bom soldado de Cristo. Confie nas ordens do seu general. Essa convicção, irmãos, que nós temos, ela é baseada nas crenças e nas referências, né? A primeira coisa que acontece é que a fé ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. A crença na existência de Deus e na sua fidelidade, nós já estamos terminando. É a base emocional e espiritual que alimenta a convicção. Ou seja, a nossa certeza ela é baseada pela fidelidade de Deus, nós sabemos que Deus é fiel, e a nossa base emocional e espiritual alimenta isso. Nós olhamos para a fidelidade de Deus e aquilo nos enche de emoção boa. Nós ficamos sentindo bem com aquilo. Você, olha, eu estou firme nisso aqui. Quantas vezes nós já não saímos do culto aqui, falando assim, ó, segunda-feira, olha, essa segunda-feira está no sal, porque Deus me deu vitória hoje aqui. A gente sai daqui, sabe, voando assim no céu, porque nós somos repletos de convicção, referendado pela palavra que Deus deu, né? Essa convicção é que gera em nós, né? Lucas disse, porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava sobre as Escrituras, faz arder a nossa alma, a palavra que Deus nos dá, a convicção que gera essa referência para nós, né? E aí a convicção ela leva à ação, porque nós estamos convictos é que a gente dá o passo. O problema, irmãos, é quando a gente não passa daqui para cá. Quando a gente fica baseado, a nossa convicção baseada em crenças e referências, mas ela não leva a gente para ação. Porque são duas coisas. Ok? São duas coisas. Agora, na última aula a gente vai falar de uma terceira ainda, que é a relevância. Que a relevância é o resultado da convicção bem-sucedida. Aquilo se torna relevante. Poxa, eu tive convicção e tal, agora realmente está certo. Aquilo agora é relevante para mim. Não muda mais. Mas enquanto isso aqui não acontece, enquanto a convicção não se transforma numa ação, a gente fica patinando ali. Acorda de manhã na segunda-feira convicta, Deus vai fazer. Deus vai fazer um caminho no meio das águas, vai chover, não sei o que, no meio do deserto. E aí chega a segunda-feira, rompendo em fé, minha vida se reveste. Aí chega de manhã e tal, vem uma chuvinha, ih, rapaz, não vai dar para atravessar nem por cima da água, nem por baixo com essa chuvinha. Não virou ação. Não se manifestou em ação. Não creu, né? É por isso que Tiago fala, é disso que Tiago fala. Que Martinho Lutero ficou achando que a carta de Tiago tinha que ir pro lixo, que tinha que queimar a carta de Tiago, né? A fé sem obras é morta.
É isso que ele está falando. Não adianta ter convicção, crença na referência e ela não virar ação. A fé sem obras é morta, você não tem fé. Se você diz que tem fé, ela não se manifesta nas atitudes da vida, não tem fé, é morta. É isso que ele quer dizer. Não dá para dizer, eu creio em Deus, eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa, e não crê nada, né? Está estremecido agora, para você acordar. Eu creio em Deus, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa por mim. Aí vai lá e faz uma fraude na imigração. Não creio em Deus. Não adianta. Eu sei que Deus vai crer em mim e tal. Aí vai lá e rouba o patrão. Eu sei que Deus vai me ajudar, que Deus vai me enriquecer nessa terra. Aí vai lá e faz coisa ilícita para ganhar dinheiro. Não tem convicção. Não transformou a convicção numa ação, né? Diz que crê em Deus, mas aparece na presença de Deus com Ismael. Está aqui, Senhor. Vive Ismael na tua presença. Não, não vai. É arranjo. Não é convicção em ação. E aí eu termino. E por fim, né? Ainda tinha muita coisa que a gente podia fazer, mas vamos parar por aqui. Onde Deus se encaixa na sua convicção de fé? Onde é que Deus se encaixa? Onde é que você consegue colocar Deus? Por exemplo, Deus, ele tem o primeiro lugar? Tem Deus o primeiro lugar na sua vida? Foi o tema do nosso estudo. Ele realmente é a fonte das suas decisões? A palavra de Deus disse assim, que o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque do teu coração procede todas as saídas da vida. Se o nosso coração é de Deus, o coração é o centro da nossa pessoa. Quem nós somos está no nosso coração, é o centro da nossa personalidade. Todas as nossas decisões partem daquele mix que o nosso coração faz lá dentro. Se o nosso coração é de Deus, tudo na nossa vida é de Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor é a base, é Ele que está lá manipulando os ingredientes do seu coração ou você. Na hora de você fazer o mix da decisão, o que é que prevalece? É o quanto mais de Deus está lá dentro ou quanto mais da sua experiência, me desculpe, fracassada de vida? Porque todos nós sozinhos temos só experiências fracassadas de vida. Inclusive os bem-sucedidos. Como assim? Pode perguntar. Ninguém me ajudou, ninguém esteve comigo, fracassado. Não tem jeito. Né? Só meu pai me emprestou $1 milhão para mim começar minha empresa aqui, que eu não tinha nada. Só tem fracassado, irmão. Não tem ninguém que pode falar assim, realmente fiz alguma coisa relevante. Não. É só com Deus que nós temos sucesso relevante e verdadeiro. Tem Deus no primeiro lugar no seu coração, de todo o seu coração, né? De toda a sua alma. A palavra de Deus fala assim que nós precisamos de amar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Todas as áreas da nossa vida, né? Porque tem gente que está de todo o coração, no mix ele faz, mas lá a alma sozinha ela é entregue às coisas. Eu dou exemplo para você de Davi. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, mas a alma às vezes ficava olhando a vizinha tomar banho. Mas quando o coração e a alma é também, né? Aí ele pode falar como Jó: nunca pus os meus olhos sobre uma virgem. Então é o coração, mas é a alma também, e é o entendimento também. Porque o entendimento, ele faz essa ligação entre a alma e o coração, com a compreensão das coisas, o pensamento. Porque às vezes o entendimento não está no Senhor. Abraão teve um entendimento em Deus, por algum tempo. Pega a minha escrava aí e deita com ela. Tá bom, faz sentido isso aí. O entendimento não estava no Senhor naquele momento. Percebe que é um convite de Deus de uma integridade difícil da gente fazer, mas é um convite para 2025. De todas as suas forças. De todas as suas forças. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mas nem que a gente tivesse 200 dinheiro, a gente conseguia pagar pão para todos os povos. As forças deles eram poucas. Lembra então quando Davi contou o povo? Vamos ver quanto o povo tem aí para mim saber se eu posso sair para as guerras. Não confiou em Deus de todas as forças. O coração era de Deus. O convite de Deus é a nossa integralidade, para que a gente vá completo diante do Senhor, né?
Isso significa dar prioridade a Deus no coração e na sua mente. Fazer um pacto com Deus no coração e na mente. Eu vou ligar os dois e falar assim: Senhor, olha, só deixa eu amar as coisas que o Senhor ama e pensar nas coisas que o Senhor pensa. Isso significa prioridade no seu matrimônio. Senhor, olha, quem pode fazer essa resolução de ano novo para mim? Senhor, esse ano eu quero ser um cônjuge melhor para o meu parceiro ou para a minha parceira. Eu quero ser um marido melhor. Agora, eu quero ser e vou trabalhar para. Né? Isso significa dar prioridade no seu lar. Esse ano eu quero ser um melhor pai para os meus filhos, ou um melhor filho para o meu pai. Quem é que pode fazer esse plano hoje e trabalhar para isso? Como é que a Bíblia fala para mim? Como é que eu posso fazer para ser um melhor filho? Como é que a Bíblia me diz para mim ser um melhor pai? E procurar, não nas grandes coisas, irmãos, de Hollywood, mas na pequena. Quem quer ser melhor em casa, irmão? Quem quer ser melhor em casa, para viver melhor em casa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso significa dar prioridade a Deus na sua casa e na sua família. Priorizar o culto doméstico é dizer, na prática, que Deus tem o primeiro lugar na sua casa. Né? Terminando. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, o Salmo 5 diz. Olha, já de manhãzinha eu já vou chegar diante de Deus, estou aqui, Senhor. E durante todo o dia eu vou vigiar minha conduta diante dEle. Irmãos, chegamos à conclusão do dia de hoje. E chegamos à conclusão de que se encaixa muito bem na nossa convicção de fé. O Senhor, Ele é o autor da nossa fé. O Senhor, Ele é o autor do nosso entendimento, do nosso coração. Ele é o autor da nossa vida, né? Ele é o autor da nossa vida. E Ele é a fonte das nossas convicções. E a sua palavra, as experiências do dia a dia e a nossa fé são os recursos que temos para viver firme na nossa convicção de fé em 2025. Feliz ano novo para você. Mas um feliz ano novo de verdade, com uma convicção inabalável em Deus. A partir de amanhã a gente vai começar agora a destrinchar, depois desse passando em tudo, vai começar a destrinchar cada elemento e cada aspecto da nossa convicção. E eu tenho certeza absoluta que depois desses 12 dias, você vai olhar a sua vida espiritual e você vai chegar à conclusão de que 2025, as coisas que você vai viver com o Senhor, você nunca pensou que você fosse capaz de viver antes. Porque Deus vai te levar a patamares muito diferentes da sua fé. Você vai experimentar coisas novas. Isso não é história de carochinha, isso aqui é profecia de olho aberto. Você vai experimentar coisas novas com Deus em 2025, momentos novos com Deus em 2025, para a glória do nome de Jesus. Amém?